Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Música. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vou falar sobre uma figura icônica do pós-punk, um camaleão, como ele é conhecido, tanto na música quanto no figurino, porque ele começou lá no punk rock e aos poucos foi transformando seu som, se adaptando aos anos 80, chegando ao som do pós-punk, do new wave, do pop romantic, new romantic. Estou falando de Stuart Leslie Goddard. Quem que é esse cara? Talvez vocês conheçam por Adam Ant, ou Adão Formiga, ou Formiga Adão, na tradução. O Adam Ant, ele adotou esse nome artístico porque ele queria ser Adão, por ser o primeiro homem, o que dá a ideia de ser o inovador, o primeiro sujeito a fazer uma coisa diferente, o primeiro a revolucionar determinado som, determinada estética. E Ant, porque segundo ele as formigas sobrevivem a bombas atômicas, a catástrofes atômicas. Então ele seguia imortal e também inovador. E ficou como Adam Ant, o nome artístico do Stuart Goddard. E ele nasceu lá no ano de 1954 na Inglaterra. Ele, então, vai fazer 70 anos agora em 2024. E seu auge foi o começo dos anos 80. Ele era um jovem que dava um pouco de trabalho na escola. Conta que lá no início, né, do período escolar, ainda com 10 anos, ele atirava tijolos na sala do diretor, era indisciplinado, até que uma professora de artes viu nele um talento artístico. Começou a incentivá-lo a produzir, a conhecer música, a escrever. E aí o Adam Ant, né, ainda como Stuart Goddard, começou a se interessar por diversos assuntos, como a história da Inglaterra, como a música, como a arte. E aí ele desenvolveu seus talentos lá na juventude, chegando a cursar, né, o bacharelado, mas ele largou o bacharelado em História da Arte para se lançar na música. E ele foi muito bem sucedido nesse campo. Passando por algumas bandas, vivendo ali os anos 70 na Inglaterra, o auge do movimento punk, inspirado pelos Sex Pistols, principalmente nas roupas, o Adam Ant ele identificou uma tendência e imprimiu seu próprio estilo, que pode ser verificado nos seus diversos clipes. É muito bacana a forma como ele se veste, uma mistura de roupas antigas do século XVII e XVIII, tradicionais da Inglaterra, com elementos futuristas, o que deu para ele uma personalidade própria na música. E ele é reconhecido por isso, né? As suas roupas, a forma como ele se expressa, como ele performa, junto com os cenários, toda a estrutura e desenho de suas músicas e de seus clipes, fizeram dele um sucesso lá no início da MTV. E Adam Ant, né, ele formou Adam and the Ants, Adam e as Formigas, que foi sua banda formada lá no finalzinho dos anos 70, atingindo sucesso nos anos 80. E hoje eu vou falar sobre a música Stand and Deliver, de 1981. Ela foi lançada no comecinho de 81. E ela tem um padrão que segue os outros clipes do Adam Ant, que é retratando a Inglaterra de antigamente, a Inglaterra dos séculos 17, 18, 19, e temas comuns da mentalidade britânica, né, da curiosidade histórica. Então ele conseguiu trazer o seu interesse pela história para a execução dos seus clipes, de suas músicas, o que foi muito positivo. Na minha opinião, eu gosto muito dos clipes dele e também algumas referências. E só para trazer aí mais algumas curiosidades sobre o Adam Ant, uma coisa que é bem interessante é que ele tem uma ascendência cigana pelo lado do avô materno. E ele coloca isso, né? Você olha para ele na forma das maquiagens, na forma dos brincos, da dança e a própria musicalidade. Ele trouxe um pouco dessa cultura também e colocou na sua música.
né, nas suas representações, porque além de cantor e músico, ele também era ator, então ele apareceu em alguns filmes e séries. Mas falando em Stand and Deliver, de 81, uma das músicas mais conhecidas do Adam Ant, e que foi o hit número 1 no Reino Unido. Nos Estados Unidos ficou apenas na 38ª colocação. Mas é muito legal esse clipe, é muito bacana e demonstra uma cena comum na Inglaterra do século XVIII, que eram os salteadores, os ladrões de carruagens, tanto de cargas quanto de joias, né? Eles iam lá, assaltavam as pessoas, levavam o que as pessoas tinham. E o Adam Ant, ele começa esse clipe inspirado numa sketch do humorístico britânico Monty Python, Dennis Moore, em que ele fazia um salteador das estradas da Inglaterra. Então ele está com uma máscara preta, né, escondendo ali uma parte do rosto, um chapéu, uma roupa característica da época, um revólver na mão, e ele salta da árvore quando ele vê uma carruagem chegando, passando pela estrada mais ou menos onde ele está. Então ele prepara para dar um golpe, para fazer o seu assalto. Então essa forma do enredo é muito semelhante à do Monty Python. E foi a inspiração do Adam Ant, que era muito fã da companhia humorística inglesa, que fez muito sucesso naquela década, né, naquelas décadas de 70 e 80. E aí ele vai lá e assalta essa carruagem que para, ele está armado, ele é muito perigoso, e tem um casal lá dentro. E aí se traz elementos do passado com o do presente, porque ele, na hora que ele vai assaltar, ele pede os fones e o Walkman do homem e a coleção de discos da mulher que está ali. Ela apresenta uma coleção de discos ali, ele se desfaz aquilo. E também ele começa a cantar e tira o espelho. Por que essa questão do espelho, né? Porque o Adam Ant, ele considerava que a sua forma de se vestir, o seu look, era à frente do seu tempo. E era mesmo. O Adam Ant foi incompreendido. Então ele faz uma brincadeira nos clipes. Ele lança aquela frase muito comum dos salteadores, que ficou conhecida também na sua música, mas que era conhecida antes, né, como uma frase popular, que diz: Stand and deliver your money or your life. Pare e entregue o seu dinheiro ou sua vida. E aí ele repete, né, essa frase na música. E nessa primeira cena da carruagem, ele tira o espelho que vai ser a tônica, né? Como eu falei, ele é uma pessoa muito bem vestida à frente do seu tempo. Então ele é chamado do salteador de estrada elegante. Como assim elegante? Porque daí depois, na sequência do clipe, quando ele entra numa sala de jantar, que está tendo um banquete num castelo, com vários nobres ingleses, ele vem com o espelho. E aí ele começa a usar o espelho para mostrar o reflexo daquelas pessoas ali. E para mostrar para elas como elas estão mal vestidas, antiquadas, em comparação a ele, que está muito bem vestido. Ele ameaça suas vítimas com a própria imagem delas, dos seus eus fora de moda. Então aqueles nobres ficam todos ali indignados com essa afronta desse salteador muito bem vestido, muito elegante. E ele é capturado. Ele é capturado e ele é levado para a forca por questionar a nobreza, por questionar os valores daquela época. Talvez ele esteja fazendo também um trocadilho com a própria década de 80, dos 70 para o 80, as inovações na estética, nas roupas, nos figurinos, nos cabelos, nas maquiagens. A década de 80 foi uma década muito colorida, uma década muito conhecida pela moda e pelas essas características bem específicas daquele período. Talvez o Adam Ant, como alguém já à frente do seu tempo, estava ali mostrando, eu sou o futuro, eu sou o look do futuro, minha moda é a moda do futuro, vocês estão antiquados. Só que ele faz essa brincadeira, né, falando dos ingleses do século XVIII. E na forca, ele tem os seus cúmplices ao seu lado, os outros integrantes da banda, que na hora que ele vai ser enforcado, conseguem salvá-lo. Eles tiram ele da forca e ele foge, desdenhando de quem ficou com o espelho na mão, mostrando como ele conseguiu escapar sem armas, apenas com um espelho e mostrando os eus fora de moda, daqueles que tentaram lhe enforcar, daqueles que estavam lhe crucificando.
Porque assim, né, as pessoas questionam o que é diferente. Nossa, isso aí não tem nada a ver, que coisa mais feia, que coisa mais ridícula, que cabelo mais horrível. Isso não é forma de se comportar, essa música não presta. O que ele pensa que está fazendo? Porque justamente ele está fazendo algo diferente do que as pessoas aceitam. Mas não quer dizer que lá no futuro isso seja abraçado pela comunidade. Então ele é um cara que pensa à frente, dá um passo à frente em relação à música, ao som, à moda e também aos videoclipes, que são muito legais. Se vocês pegarem os videoclipes do Adam and the Ants, né, que é a banda dele, e também da fase dele já pós 82, 83, que é uma fase já ele com carreira solo, os clipes são muito legais. O próprio Strip, o Prince Charming é muito legal, a estética do vídeo. Né? Você vê ali realmente os elementos do pós-punk, né? O início dos sintetizadores, o rock, o new romantic. Ele é um artista completo, vale a pena vocês conhecerem o Adam Ant, caso vocês não conheçam. E se vocês já conhecem, eu acho que vocês vão concordar com o que eu estou falando. Nos comentários, deixem as impressões de vocês. O que vocês acham do artista, se vocês conheciam, não conheciam, o que vocês achavam do vídeo. A ajuda de vocês é muito importante. Finalizando, eu gostaria de fazer também aqui um merchandising. Eu lancei esse livro, Pensamento de Friedrich von Hayek no Brasil, pela editora Dialética. É um livro sobre história do pensamento econômico brasileiro. Trata desse assunto bem específico. Se por acaso alguém na audiência tem interesse pelo tema, fica também como sugestão. E eu aguardo vocês no próximo vídeo de Histórias e Músicas. Até lá e tchau, tchau.